Muito bem, meus amados, estamos de volta, estamos começando mais uma fase do seu treinamento apostólico, que nós chamamos de Improving. Que maravilha, né? Nós estamos crescendo na graça, no conhecimento da palavra, e conhecimento é a palavra-chave da quarta fase do seu treinamento. É importante você conhecer a palavra, você conhecer melhor as escrituras sagradas, e isso certamente vai trazer muito mais solidez na sua relação com Deus. Isso vai ajudar você a entender muita coisa, você vai aprender coisas que vão te fortalecer na fé e vão te ajudar na sua jornada, não só na sua vida pessoal, mas também sempre que você for ensinar alguém, discutir com alguém algum assunto relacionado à palavra do Senhor, você vai ter muito mais estrutura, tá bom? A gente está partindo do princípio, claro, que você está iniciando. Isso aqui não é um curso para teólogos, não é para quem já entende, já conhece a palavra. É um curso gradativo, é um treinamento que a Igreja da Conquista elaborou para pegar uma pessoa que chegou até a igreja sem saber nada e vai crescendo, né? A última fase do nosso treinamento vai ser, inclusive, do seminário teológico. Aí sim, a gente vai se aprofundar muito mais na palavra, no conhecimento teológico. Bom, quarta fase, primeiro vídeo, hoje nós vamos falar sobre a criação. A gente vai fazer um passeio na Bíblia, a gente vai descobrir as coisas, os fatos mais importantes narrados na Bíblia Sagrada e que você precisa conhecer. Hoje nós vamos falar sobre a criação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia é uma história, né? E quando você pega a Bíblia, normalmente você lê como um amontoado de fragmentos, né? Você pega assim um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, a história de Davi, a história de Daniel, a história de Jonatas, enfim, né? Você pega pedacinhos e você não para pensar que a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim. E todas as vezes que você pega a Bíblia, normalmente, por ser um livro escrito há muitos e muitos anos atrás, você tem aquela ideia de que é uma história que aconteceu no passado. E a gente precisa entender que não é assim, né? A Bíblia é uma história que começou e que está em andamento, ainda não chegou no fim. Ou seja, nós fazemos parte dessa história. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando você pega a Bíblia, logicamente você vai ler muitas coisas que aconteceram lá atrás, né? Há muitos anos atrás. Mas você também encontra muitas coisas que estão acontecendo agora e coisas que acontecerão ainda, coisas que nós ainda não vivemos. Ou seja, não é um amontoado de historinhas, de fragmentos, de histórias, de acontecimentos. É um fato, é história real, tá? E que ainda não chegou ao fim. Isso é importante a gente entender, né? Que a Bíblia, ela é um livro que conta uma história que ainda não acabou. E nós fazemos parte dessa história. Bacana demais, né? O fato de você estar aqui estudando a palavra, já na realidade você está fazendo parte dessa história, né? Você está recebendo os mesmos ensinamentos que foram ministrados lá atrás pelos profetas, por Jesus. Você faz parte dessa história, está em algum lugar no meio dessa história, tá bom? Bom, os primeiros 2 capítulos de Gênesis, eles preparam o palco para que todos os outros acontecimentos comecem a se deslancharem, né? Então, nós vamos entender o seguinte: logo de cara, o livro de Gênesis, ele nos fala sobre Deus, né? Ele começa a mostrar quem é Deus, a forma como Deus trabalha. A gente começa a entender logo no início da Bíblia, logo na criação, que este mundo foi criado por Deus, é o mundo que Deus criou, tá? E também a gente começa a entender o plano de redenção. A gente vai ver logo no livro de Gênesis que o homem, como essência da criação de Deus, acabou pecando.
e com isso ele foi afastado de Deus, perdeu a semelhança, a imagem e semelhança de Deus que havia nele, e agora Deus estabeleceu um plano de redenção para trazer de volta o homem que se havia perdido, ok? Então, nós vamos agora tentar entender algumas coisas que são importantes, que a gente destacou aqui, sobre a criação de Deus. Primeiro, quem é Deus? Tá? É uma pergunta que naturalmente muitos gostariam de fazer. Quem é Deus? Quando você pega o livro de Gênesis, você logo vai perceber que as Escrituras não se importam em explicar quem é Deus. Mas as Escrituras dizem que o mundo foi criado por Deus e que Deus é um ser soberano, Ele é que criou todas as coisas que nós conhecemos e muitas coisas que nós desconhecemos. E a Bíblia se limita a dizer que Ele fez, né? A Bíblia não tenta explicar quem é Deus. E isso é algo muito, muito importante, porque tem assim tem algo a ver com a grande soberania de Deus. Não adianta tentar explicar quem é Deus, porque Ele está muito acima do que a nossa capacidade poderia nos permitir entender, né? Nós somos criaturas de Deus. Como é que nós vamos entender o Criador? Como nós vamos entender de onde Ele veio, quem Ele é? Então a Bíblia não se preocupa com isso. Ela já começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela simplesmente mostra a grandeza, a glória de Deus, né? Outra coisa que nós também percebemos logo na criação é que este é o mundo de Deus, né? Que nós vivemos no mundo que Ele criou. E nós também fomos criados por Deus. E qual a implicação que tem disso? Vamos lá. Primeiro, nós não temos nenhuma definição de Deus nas Escrituras. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele já existia antes da terra ter sido criada, antes do mundo ter sido criado. Ele já existia na eternidade antes de criar o mundo que nós conhecemos. Então Ele é soberano, Ele é grande demais. Segundo, este é o mundo de Deus, ou seja, onde nós vivemos hoje, é o mundo de Deus. Tudo que nós pegamos, tudo que nós pensamos que conquistamos na vida, é de Deus. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Está dando para entender? Muitas vezes a gente vai falar de Deus para as pessoas e as pessoas, né, levantam o narizinho e não aceitam a soberania de Deus e às vezes questionam a Deus. Mas esse mundo é de Deus, foi criado por Deus. É como se alguém entrasse na sua casa, a família que você constituiu, e quisesse ditar as regras. É como se você tivesse uma empresa, fosse dono dessa empresa e de repente alguém entrasse na sua empresa e dissesse: não, agora eu quero que seja assim, nós vamos mudar isso aqui. Opa, peraí, essa empresa aqui tem um dono, essa empresa aqui é minha, sou eu que mando aqui, né? Então a gente percebe que na criação fica muito claro que Deus criou o mundo e nós estamos vivendo no mundo de Deus. Eu achei muito legal essa conotação, porque isso mostra, isso nos deixa assim muito conscientes de que nós devemos obediência a Deus. Afinal, somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus e vivemos no mundo de Deus. Ou seja, isso dá a Deus todo o direito, toda a prerrogativa de estabelecer as regras, de dizer: olha, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu quero isso, eu quero que seja dessa forma, né?
Então, para nós que vivemos pela fé, isso nos ajuda a entender a razão de nós sermos obedientes, de nos submetermos às leis de Deus, às regras estabelecidas por Deus. Porque o mundo é de Deus, nós somos de Deus, nós somos criados por Deus, né? E a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente, porque tem a ver com o plano de redenção estabelecido pelo próprio Deus. Bom, outra coisa muito importante é que nós fomos criados à imagem de Deus, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Lógico que não é semelhança física, né? Tem a ver com outros atributos de Deus. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que razão fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? Ora, para sermos tais como Deus, para sermos tais como Ele, para agirmos em conformidade com os princípios, os valores do próprio Deus. Então você vê que tudo vai se encaixando quando a gente analisa a obra da criação, né? Nós temos a Bíblia apresentando Deus como Criador do universo. Por ser Deus o Criador de todas as coisas, nós entendemos que este mundo é de Deus, né? Então nada de achar que eu sou o dono da verdade, que eu acho isso, que eu acho que deveria ser assim. Não, o mundo é de Deus, nós somos de Deus, o mundo é de Deus, tudo é de Deus. Deus que criou todas as coisas. Ele tem todo o direito de determinar as regras, as leis, de impor o que Ele quer. A gente só tem que obedecer, porque tudo foi criado por meio dEle e para Ele, né? Para Ele são todas as coisas, né? Foi criado, Jesus participou desse momento da criação também, né? Antes, lá na eternidade, lá, Jesus já existia, né? Por isso que o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, né? Pois bem, a gente tem que entender também como era a vida do jardim, no jardim do Éden, para a gente entender melhor a criação de Deus. Ora, como era a vida no jardim? Como é que o homem vivia no jardim? Vivia em paz, em comunhão com Deus. Deus passeava com Adão na virada do dia, conversava face a face com Adão. Não tinha sofrimento, não tinha... Deus criou todas as coisas, entregou nas mãos de Adão para que ele cuidasse. Deus permitiu que o próprio Adão desse nome aos animais que existiam na época, né? O jardim do Éden é também chamado de paraíso. Por quê? Porque não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha doença. E aí a gente começa a entender quais eram os propósitos de Deus na criação, os propósitos de Deus para nós, seres humanos. Deus queria que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida completa. Deus queria ter comunhão com o homem. Deus queria que o homem cuidasse da terra, da obra da sua criação. Deus deu autoridade ao homem sobre todos os animais da terra. Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança para sermos como Ele, né? Olha que coisa mais interessante. Então, aqui nós temos os aspectos principais da criação, né? A partir de agora a gente vai começar a mergulhar num período mais tenebroso, mais triste da história da humanidade. Porque nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê a criação de Deus, a gente vê Deus criando o mundo, a gente vê Deus nos dando o que há de melhor, a gente vê Adão e Eva lá no paraíso, no Éden, lá na presença do Senhor. A gente tem
né, um panorama lindo, maravilhoso. Agora, a partir do 3º capítulo de Gênesis, aí o homem peca e aí as coisas começam a mudar, né? Definitivamente já não é mais um paraíso. A gente começa a ver o mover do inimigo aqui na terra. A gente vai ver isso no nosso próximo vídeo, tá ok? Então vamos lá. Não se esqueça disso, a Bíblia é uma história, não é um amontoado de coisas fragmentadas, de informações fragmentadas, é uma história que tem um começo, meio e um fim. E nós estamos inseridos nessa história, nós fazemos parte dessa história, você faz parte dessa história. Alguns viveram lá atrás, no começo, Adão, Eva, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, né, José, viveram no passado, foram construindo essa história, chegou até Jesus, aí, né, surgiram outros personagens, Pedro, Paulo, Tiago, João, André, Felipe, e hoje nós estamos em algum lugar aqui já perto do fim, mas nós fazemos parte dessa história. E é por isso que você está aqui estudando a palavra, se aprofundando no conhecimento da palavra, porque Deus tem propósitos para a tua vida, assim como teve propósitos na vida de toda essa gente que passou, né, que deixou sua marca na história do cristianismo. E sobre o fim, né, a gente vai chegar lá, ainda é uma história que ainda está para acontecer, né? E a Bíblia tem essa coisa de passado, presente e futuro, né? Por isso é um livro bastante atual, é um livro que a gente não abre mão de ter na cabeceira, de estar sempre lendo a palavra, né, do Senhor. Tá bom? Tá, tudo bem. Então nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a queda. Eu queria que você desse uma olhada nas anotações deste vídeo, tá embaixo aí, você dá uma lida, nós colocamos ali a sequência dos dias da criação, tem coisa interessante para você complementar o que a gente falou aqui, tá ok? Deus abençoe, graça e paz.